Olá, querido amigo, querido irmão, seja bem-vindo ao seu programa semanal do estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos aprofundar muito mais na Palavra de Deus. E nessa semana estudaremos a lição com o título A Hora do Seu Juízo. Muito importante tema para nós que somos adventistas, sétimo dia, e para todos, a hora do juízo. Venha, estamos começando o programa Lições para a Eternidade. É um prazer mais uma vez ter você aqui para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana vai se tratar sobre a hora do seu juízo. Importante que fala do seu juízo. Cada um de nós teremos o dia de sermos julgados. E é importante estarmos preparados para esse momento. Mas antes de nós entrarmos nessa lição, eu gostaria de apresentar aqui os companheiros de estudo. À minha direita está o pastor Benjamin. Seja muito bem-vindo, pastor. O irmão Alexandre, muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Aqui também à minha esquerda está o pastor Joeli. Seja muito bem-vindo, pastor Joeli. E o irmão Silverino Kiel, que é o diretor aqui do IAG. É um prazer ter você e todos vocês aqui para juntos estudarmos esse tema tão importante que é a hora do seu juízo. Uma hora muito importante, creio eu que é o momento mais importante da nossa vida, né? Gostaria de convidar o irmão Alexandre para ler o verso para memorizar. Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus. O texto está em Romanos capítulo 13, versos 11 e 12. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Podem comentar o que vocês encontraram de importante nessa lição e também nesse texto de Romanos 13, versículo 11 e 12. Eu cumprimento a todos e para mim é uma alegria estar aqui nesta mesa de amigos para recapitularmos a lição. É interessante frisarmos que o juízo ou a ira de Deus sobre o pecado recaiu sobre Cristo na cruz, para que nós, escondidos em Cristo, fôssemos alvos, objetos da sua graça, do juízo que se manifesta na salvação. E diz aqui João 3, versículo 36 o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, sobre Cristo na cruz recaiu a ira de Deus, a justiça de Deus, para que em Cristo fôssemos então justificados. E quando falamos do juízo de Deus, nós não podemos separar aquilo que Cristo fez na cruz com aquilo que ele faz no santuário celestial, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, esse processo do juízo se inicia no pátio, no altar de holocausto, na cruz de Cristo, e se estende então para o santuário celestial, lugar santo e lugar santíssimo. Muitos evangélicos entendem que a expiação aconteceu apenas na cruz, e a cruz basta, mas nós entendemos biblicamente que o processo expiatório envolve também a intercessão, envolve também o lugar santo e o lugar santíssimo, e tudo isso contempla a expiação. E o que é a expiação? Deus eliminando o pecado, Deus salvando o pecador e Deus vindicando o seu caráter. Nós poderemos mencionar esses três pontos sendo importantes. Então a salvação ela tem esses aspectos. Será que seria certo ou errado uma pessoa dizer assim que o sacrifício foi completo na cruz, mas não a expiação? Exatamente. O sacrifício é completo. Eu ainda diria que, assim, que o sacrifício foi perfeito, mas ainda existiam processos a serem executados que dependeria de novas fases do ministério de Jesus, como é distribuído pelos 2.300 anos, né? Exatamente. Eu cumprimento com a graça e a paz, e essa palavra processo é muito importante porque estamos mesmo diante de um processo legal, um processo jurídico. E a morte de Cristo na cruz, fazendo um paralelo com as leis desse mundo, se eventualmente um filho menor de idade comete um crime, o responsável legal ou tutor, sendo os pais ou responsáveis legais, respondem civilmente e criminalmente pelo filho, por ele ter cometido um crime sendo ainda inimputável por conta da sua idade. A lei de trânsito contempla isso. Se um jovem de 15 anos pega um carro, se envolve num homicídio doloso, culposo, sem intenção de matar, mas ele acaba atropelando uma pessoa, quem vai responder criminalmente são os pais.
E Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deus considerou em Cristo a humanidade menor de idade. E a partir de Cristo, aquela citação do livro de Atos, que agora o Senhor exige, ordena, notifica aos homens que todos se arrependam, porque chegará o dia em que todos serão julgados por meio de Jesus Cristo, mostra esse processo legal que o Severino mencionou, e de fato estamos diante de um procedimento, de um processo onde existem leis, existe o banco dos réus, existem as testemunhas, existe o advogado, em breve o juiz se levantará para, enfim, tem todo um processo jurídico e a gente está dentro desse contexto, precisa entender aonde nós entramos, qual é o nosso papel. Quando se inicia. Exato, quando se inicia, que é o tema dessa semana. Eu acredito que uma observação interessante, e isso vai ficar claro, talvez não nas palavras da lição, mas nas entrelinhas, é que a ideia evangélica, e que foi até defendido por alguns teólogos antigos da nossa igreja, de que o sacrifício de Cristo foi completo na cruz, no sentido de ter abarcado tudo que era necessário para a salvação do homem, sem necessidade de passos posteriores, cria uma conexão, um laço muito forte com a teologia evangélica. Mas o que é interessante é perceber que, mesmo hoje, dentro das nossas fileiras, essa ideia tem se perdido. Hoje é muito comum, se você declarar, olha, eu acredito que o que Cristo fez na cruz não é o suficiente para me salvar. Soa até um pouco estranho, mas isso é um fato. O que Cristo fez na cruz não é o suficiente para me salvar. De fato, o que ele fez na cruz é fundamental, pois lançou os alicerces para a salvação. Mas sem os passos seguintes, 2 Coríntios 1:10, o qual nos livrou de grande morte, o pátio, a cruz, ou seja, Jesus nos livra da penalidade do pecado. Sim. Naquele momento ali, nós não tínhamos como interferir, ou seja, naquele momento ali, nós estávamos na videira. Sim. Era livramento da penalidade. Ainda o texto segue, o qual nos livrou de grande morte, nos livra, aí sim, é o que Cristo quer fazer em nós. Ele quer nos livrar do poder do pecado. É quando nós estamos na videira e a videira agora está em nós. E aí vem o terceiro passo, ou o terceiro P. É quando nós somos livres do poder, da presença do pecado. E isso vai acontecer no Santíssimo. Os 3 P's. Nos livrou da penalidade, do poder e da presença do pecado. No pátio, Cristo está em mim. No santo, eu estou em Cristo. No Santíssimo, eu estou junto com Cristo. E aí vai existir a extinção do pecado. Então, a salvação em 3 dimensões, para o mundo evangélico, é uma loucura. Porque o mundo evangélico exalta a cruz de Cristo, mas esquece que o homem tem a sua parcela a contribuir também nesse grande plano. E um questionamento que é levantado é sobre a segurança da salvação. Justificação é sinônimo de perdão. Então, a partir do momento que eu creio em Cristo, no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, eu creio em Cristo, eu sou perdoado. E naquele contexto, em Cristo, eu estou salvo. Eu estou salvo em Cristo. É importante sempre Salvo frisar o em Cristo. Uhum. Mas, como o santuário terrestre prescreve e apresenta para nós, o que seria o sacrifício do cordeiro sem a intercessão do sacerdote? Uhum. E o que seria o sacrifício do cordeiro e a intercessão do sacerdote sem o santuário ser purificado anualmente? Então nós temos de fato essas fases envolvendo o processo expiatório, ou seja, do pecador sendo salvo, do pecado sendo eliminado e do caráter de Deus sendo vindicado. De que maneira? Por que Deus pode te perdoar? Não existe uma acusação diante de todo o universo? Se Deus perdoa sem a lei ser cumprida, quem que levantaria a acusação de que Deus está sendo misericordioso, gracioso por perdoar, mas ele não está sendo o quê? Justo. Justo, porque ele não está cumprindo a sua lei que prescreve a morte do pecador. Então na cruz, como Ellen White diz, mas isso é bíblico, Paulo fala isso claramente em Romanos capítulo 3, na cruz Deus conquista o direito de ser justo ao justificar o pecador. Está lá em Romanos 3, ou seja, o que Cristo conquista na cruz por nós? O direito de nos perdoar. Então, o perdão de Cristo nós temos acesso a partir da sua intercessão no santuário. Se eu desconecto uma coisa da outra, não existe salvação. Então, esse processo de 3 etapas da salvação, ele é bíblico e nós precisamos compreendê-lo.
Mensagens aos Jovens, página 35, um texto que eu confiei à memória, diz o seguinte: é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira é o nosso título para o céu, e a segunda é a nossa adaptação para o céu. Ou seja, na cruz somos absolvidos. No santo somos transformados, embora o processo de transformação também comece no ato da morte de Jesus. E aí dá margem para entender uma série de outros assuntos, porque veja, a morte não melhora ninguém. Se há um ensino naquela parábola do rico e Lázaro, se há um ensino ali, é que a morte não melhora ninguém. O rico vai para o seio de Abraão com o mesmo caráter, conduta, comportamento, temperamento que ele tinha ainda em vida. E justamente pela morte não melhorar ninguém, é necessário que haja dentro desse processo... Pode ler depois. Olha aí, já um texto aqui inspirado para salientar esse aspecto. Se a morte não melhora ninguém, é necessário que haja nesse processo a intercessão, a ministração, a adaptação para o céu. E o texto que o Silverino trouxe aqui, ó, o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve realizar-se nesta única, breve e vida que nós temos, existência que nós temos. Então isso tudo está interligado, né? Um comentário que eu gostaria de fazer aqui também, que eu acho que é relevante, é que se nós pegarmos a lição 5, nós vamos ver que ela trata a boa notícia do juízo, ou seja, a notícia que o juízo viria. Porque quando nós pegamos a mensagem do primeiro anjo, e nós vemos quando ela veio, né, nós vamos ver ali que era temer a Deus, dá-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo. Nós sabemos que a mensagem do juízo, ou seja, a abertura ali dos livros e o começo do juízo não foi junto com a mensagem do primeiro anjo, foi um pouco depois ali, em 22 de outubro de 1844. E a lição número 6, ela já traz a abertura do juízo, ou seja, a hora do seu juízo. Então aqui é o cumprimento que se deu em 22 de outubro. E dali para frente nós vamos começar a estudar esse tema, né? Domingo vai falar sobre a purificação do santuário, que quando ali começou o juízo, começou a fazer o que ali? Começou a purificar o santuário começou a ser purificado. Então é importante nós entendermos, e trago aqui agora, né, uma explicação breve sobre o juízo não começar em Apocalipse, versículo 4 e versículo 5. Então nós não vamos adentrar muito nesse tema, mas é interessante, eu acho, nós só dar aqui uma breve explicação que o juízo não começa ali. O juízo começa quando o santuário começa a ser purificado. A cena, é importante nós entendermos o seguinte: o livro do Apocalipse, por mais que não esteja numa ordem cronológica, os blocos do livro do Apocalipse estão numa ordem lógica e cronológica. Se a gente pega em Apocalipse 1, Jesus está no átrio, ele está no pátio, o pátio é a terra. A gente não pode entender os candeeiros ali como sendo a menorá, o candelabro do lugar santo. Então, em Apocalipse 1, Jesus está na terra. Em Apocalipse 4, a partir do versículo 1, uma porta aberta no céu é a porta do lugar santo. E o lugar santo não está associado a juízo, mas sim o lugar santíssimo, que só aparece em Apocalipse 11, versículo 19. E nós temos elementos em Apocalipse 4 e 5, como as 7 tochas ardendo diante de Deus, você tem referências ao incensário, e esses elementos se encontram no lugar santo e não no lugar santíssimo. Então eu sei que muitos teólogos, irmãos, muitas vezes querem advogar que Apocalipse 4 e 5, em paralelo com Daniel 7, é uma cena do juízo, mas indiretamente, a gente não sabe se intencionalmente ou não, eles estão dando um tiro no pé em relação à crença que eles têm da doutrina do santuário. Porque se eu entendo que ali tem uma cena do juízo, que juízo sobra para o lugar santíssimo? Daniel 8:14, às 2.300 tardes e manhãs. Então não faz sentido nós entendermos ali como uma cena do juízo, mas sim como Cristo ascendendo aos céus, iniciando a sua obra de intercessão, derramando o Espírito Santo sobre a terra, tendo o direito de ter o controle da história do mundo em suas mãos e conduzir para os cumprimentos dos desígnios de Deus. Seria mais ou menos assim, então, poderíamos dizer. A Igreja Adventista surgiu em 1844 ali, né, vamos colocar, 22 de outubro, depois da grande decepção, crendo que ali estava começando o juízo, certo? E hoje, agora, ela descrê, né?
como Eu não falaria a essa forma de igreja, explicação, não. mas alguns membros quero- ou teólogos. Sim, porque sim. a igreja permanece ainda. É bom para não ficar um eco, Sim, né? Eu quero dizer assim, a igreja surge acreditando que o assunto santuário é o pilar da igreja, e agora ela desacredita. Né? Não que ela desacredita, mas alguns teólogos acreditam que seria como voltar atrás no que... A questão é, a doutrina do santuário está sob ataque. Né? E nós precisamos ter um conhecimento da hora, dos textos de Daniel e etc. Bom, se alguém fala assim, manga, e ninguém está vendo, alguém pode pensar, é uma manga de chupar ou é a manga de uma camisa. E aí o que vai revelar o que de fato é o contexto ou eu ver. Então, nem sempre quando existe uma porção de textos similares, não quer dizer que é a mesma coisa. E isso é o que acontece justamente nesse caso aqui, que foi defendido, né, até por teólogos antigos, como Araceli de Mello, ele comenta isso no livro. Porque quando nós olhamos para profecias, elas vão ter uma estrutura, e no livro de Apocalipse não é diferente, como o pastor Benjamin colocou. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, ele tem pelo menos duas estruturas principais, capítulo 1 a 11, 12 a 22. Essas duas estruturas principais, ela tem suas subdivisões. 1 a 3, 4 a 7, 8 a 11, ou 12 a 14... 15 a 17, a 18 e 19 a 22. São blocos que vão tratar de um mesmo assunto e, em alguns casos, vai existir um crescimento progressivo da base ao topo, e em outros casos, como é a primeira sessão, capítulo 1 a 3, 4 a 7, 8 a 11, vai ir ao topo, recomeça, vai ao topo, recomeça, vai ao topo e recomeça. Então, capítulo 1 de Apocalipse, Jesus é apresentado no pátio. Capítulo 2, ele já temos a cena do santo. Quando nós chegamos na igreja de Filadélfia, vemos Jesus indo para o Santíssimo. Então, nas igrejas, Jesus faz todo o caminho. Pátio, santo, santíssimo. Eis que pus uma porta aberta diante de ti. Quando nós vamos para o segundo bloco, que são os selos, nós vamos encontrar a mesma estrutura, assim como nas trombetas. E o sétimo anjo tocou sua trombeta, e o templo do céu foi aberto, e ali eu vi a arca de Deus. Ou seja, na sétima trombeta, Jesus indo para o Santíssimo. Mas no que diz respeito aos 7 selos, quando eu olho, por exemplo, para o 7º selo, é um evento histórico, o terremoto de Lisboa, que foi em 1755. Então, se no capítulo 4, na introdução, eu já estou em 1844, como é que eu vou organizar os selos? Porque se em 1755 o 6º selo se abriu, os outros já foram abertos, porque em ordem sucessiva. Exatamente. E essa data de 1755, o grande conflito, 304, 305 em diante, vai falar claramente que foi o terremoto de Lisboa, etc., o período que isso aconteceu, as repercussões. Então, naturalmente, os outros selos já foram abertos. Tá? Então, se eu digo que no capítulo 4, 5, que formam um mesmo bloco, né, de análise, está em 1844, quem é que vai ser o juiz dessa salada? Então, o cavalo negro, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, que a gente sabe que o clássico cavalo é vermelho, os 1.260 anos. O ponto está numa cena de juízo sem antes abrir os selos? Exatamente, vira uma salada. Faz sentido, é esse o ponto. Ou seja, tem elementos parecidos, mas não tem sustentação bíblica. Né? E a gente tem que tomar cuidado, porque aparentemente parece um argumento inocente, só que, no fundo, é uma destruição da doutrina do santuário. E da nossa fé, que é o alicerce. E as 2.300 tardes de manhã levaria à abertura, ao começo do juízo. Né? Até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Então, quer dizer que o santuário já vinha sendo purificado antes de cumprir a profecia? Faz sentido isso. Sim. E em cima da fala do Kleber, eu quero ler um texto do livro Eventos Finais, diz assim: os 7 pilares da nossa fé. Isso vale a pena ficar registrado para que tenhamos em mente que os marcos antigos não devem ser removidos. Né? O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu. Então, atrela a data de 1844, a purificação que ocorre no céu. E tendo clara relação com o povo de Deus na terra, com as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, desfraudando o estandarte que havia inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus visto no céu por seu povo, que é uma verdade, e a arca que contém a lei de Deus. A luz do sábado, 4º mandamento, lançava seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei. A não imortalidade dos ímpios é o marco antigo. Então veja, aqui tem 7 pilares. Purificação do santuário, primeira, segunda e terceira mensagem angélica, mandamento de Deus, fé de Jesus, templo de Deus, sábado do 4º mandamento, não imortalidade dos ímpios. Então nós temos marcos que não podem ser ultrapassados. E
E o assunto em questão se trata de um desses marcos, que é a hora do juízo, que tem a ver com a primeira mensagem angélica. Bom, avançando aqui para o tema de domingo, né? A purificação do santuário, gostaria de ler um texto que está aqui no Profetas e Reis, página 318, 319, que diz assim, ó: Satanás tem levado muita gente a crer que as partes proféticas dos escritos de Daniel e João, o revelador, não podem ser compreendidas. Mas a promessa é clara de que uma bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. Os sábios entenderão, foi dito com respeito às visões de Daniel, que deviam ser abertas nos últimos dias, e sobre a revelação que Deus deu ao seu servo João, para guiar o povo de Deus ao longo dos séculos. A promessa é: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Interessante que o plano de Satanás sempre é encobrir as coisas, né? Apocalipse é o livro que fala que é a revelação, que vai mostrar o fim de Satanás. Vai mostrar o fim de todas as coisas e a vitória do povo de Deus. E ele quer que esse livro fique na mente das pessoas como que fosse um livro selado e que quem estuda esse livro, como já ouvi de muitos, fica doido. O que vocês acham disso? Vocês acham que Apocalipse é um livro selado ou é um livro totalmente revelado, como diz o próprio nome, né? Inclusive, se eu não me engano, em inglês esse livro é revelação, né? Revelation, revelação. Essa ideia geralmente vem dos evangélicos, né? Se você estudar o Apocalipse, você fica doido, né? Geralmente é evangélico. Só que tem outra linha que está no nosso meio, eu vi muito isso aí. Quem estuda muito Espírito e Profecia fica doido. Já viu essa linha também? Muitos. Inclusive tinha alguns que eram meio ruim da cabeça na igreja, fisicamente ou alguma outra coisa, eles diziam: essa pessoa estudou muito, ó. Por isso que ele ficava assim, era apontado, né? Eu era até novo na fé. Tem um texto que eu só quero falar que você estava falando do santuário. Review de Herald, 25 de maio de 1905. Olha o ataque do santuário que acontece. O santuário, como ponto especial de ataque, futuramente surgirão enganos de toda espécie. O santuário vai ser atacado e vai surgir toda espécie de engano. Heresia. E carecemos de terreno sólido para nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Onde acharemos segurança, sendo nas verdades que o Senhor tem estado a dar-nos nos últimos 50 anos? Então, quando o santuário é tirado, irmãos, é só toda espécie de erro. E os nossos pés não estão no pé na areia. Sim. Não tem alicerce. Vamos falar aí um pouquinho, eu acredito, sobre a purificação, né? Por que existe uma necessidade de purificação? Vou tentar falar isso brevemente. No santuário terrestre, sendo então uma parábola, né? Um tipo do santuário celestial, diariamente o sangue da vítima, né? A confissão transferia os pecados do pecador para a vítima e do sangue para o santuário. Isso diariamente, era o serviço diário. E uma vez por ano, no dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, nós tínhamos o dia da purificação daqueles pecados que haviam sido transferidos pelo sangue para o santuário. Se nós entendermos isso em relação ao santuário celestial, existe um registro dos pecados do povo de Deus, porque é interessante que quando falamos da purificação do santuário, estamos falando de povo de Deus, nós não estamos falando do mundo, ou seja, quem que entra em juízo? É aquele que crê. Primeira casa de É aquele Deus. que crê. Aquele que não crê, esse já está condenado e sobre ele permanece a ira de Deus. Nós lemos isso, João 3,36. Então, o juízo investigativo, a partir de 22 de outubro de 1844, está relacionado ao povo de Deus, ou seja, a purificação dos pecados registrados nos registros do santuário celestial. É claro que eu não posso entender assim, o meu pecado, então, contamina o santuário celestial? Sim, mas de que maneira? Não é que contamina com sangue ou de alguma maneira humana falando, mas permanece nos registros e esses registros precisam ser apagados. É igual um criminoso. Cometeu um crime, vamos supor que ele recebe o perdão em relação àquele crime, mas a ficha dele continua suja. Espera-se que ele não tenha reincidência, né? Nós vamos agora... Daqui a poucos dias estaremos no Sistema Prisional de São Luís do Maranhão. Temos um projeto chamado Pontos de Cura. Vamos atender 6.000 detentos, entre homens e mulheres, ali no estado do Maranhão, na capital. Veja, imagina os registros de 6.000 criminosos. Todo tipo de crime, barbaridade, assassinato, etc, etc.
Esses registros, espera-se que, num plano ideal, esperava-se que esses detentos tivessem a sua reabilitação, que eles saíssem do presídio e não mais reincidissem nos mesmos crimes. Deus espera a mesma coisa de nós. Todos nós é como se o mundo fosse um grande sistema prisional, por assim dizer. Todos nós temos a ficha suja, todos nós temos crimes, delitos, pecados, ofensas, e o céu espera que haja uma reabilitação. O céu espera que eu não seja mais reincidente nos meus próprios pecados. Porque enquanto eu for reincidente nos próprios pecados, nos mesmos pecados, eu não vou sair, não vou ter reabilitação, não vou ter um alvará de soltura, não vou ter ainda a confiança da sociedade. E no nosso caso, a confiança dos anjos. Dos mundos não caídos. Dos mundos, eles querem saber se é seguro conviver com Joeli. Vai ser seguro conviver com Alexandre, vai ser seguro. Esses homens e mulheres aqui no céu conosco serão pessoas que foram reabilitadas, arrependidas, que estão em novidade de vida, ou vão ser aqueles velhos homens? Entende? Isso é um processo, é uma pergunta que a gente tem que responder. Sim. Por isso que todos precisam ser provados, né? Sim. A irmã White, no Patriarcas e Profetas 156, 157, ela fala justamente sobre Abraão, que uma falha que ele teve, o nome dele caiu em descrédito no céu e ele precisou ser provado com muita intensidade, o sacrifício de Isaac, para demonstrar para todos os seres celestiais que ele era merecedor de estar nos portais celestiais. Solene essa. Quer reforçar com o texto essa verdade. o grande conflito? Eu só não queria perder a linha de raciocínio do pastor Joeli. É a mesma coisa do governador do Maranhão perdoar a todos. Saem os 6.000 detentos. E aí, a sociedade recebe esses detentos como? Agora, com desconfiança. Calma aí, tudo bem. Eles foram perdoados, não cumpriram a pena. Se eles cumprissem a pena, eles teriam que morrer. Fazendo agora um paralelo, né? Sim. Se o pecador cumpre a pena, ele tem que morrer e deixar de existir. Sim. Mas Deus te perdoa, porque Cristo morreu no seu lugar. Ele pagou, ele foi como um presidiário para você sair da prisão. Sim. Né? Mas e agora como que a sociedade te aceita? Tem que ter essa reabilitação. É o que o Silver falou em relação, o Silverino disse, em relação à obra do Espírito em nós, nos dando poder para sermos libertos do poder do pecado. Sim. Ou seja, a nossa presença no céu não vai colocar o céu em risco. Sim. Não vai fazer com que o pecado se levante uma segunda vez. Sim. A obra do juízo investigativo está relacionada a isso. Aqueles que foram perdoados e salvos em Cristo, no sentido, foram perdoados, receberam a justificação pela fé, estão preparados para herdar as mansões celestiais, tiveram o caráter transformado, se adaptaram à justiça comunicada. Então tem este ponto que é o juízo investigativo. E isso está relacionado à purificação, tanto que já na terra, no tempo de angústia e no céu, nós não lembraremos dos pecados que cometemos, porque eles foram purificados. Eu vou tentar lembrar e eu não vou conseguir resgatar da mente. Isso nem na eternidade. E a Moat falou, se eles tivessem pecado, eles seriam esmagados nessa época. Só um texto aqui, ó, o grande conflito, página 525, é o capítulo Grande Juízo de Investigação. A obra do juízo investigativo, a extinção dos pecados, deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas no livro, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo São Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem o tempo de refrigério pela presença do Senhor e ele enviar Jesus Cristo. Atos, capítulo 3, versos 19 a 20. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá e seu galardão estará com ele para dar cada um segundo for a sua obra. Então o pecado tem que ser apagado antes da volta de Jesus, que ele vem só dar o galardão. Tem um texto aqui em Isaías capítulo 1 que para mim é um texto que ilustra muito bem a realidade do que é a purificação do santuário. Capítulo 1, verso 16, diz: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E alguém pode pensar, então para poder lavar e se purificar, tem que cessar de fazer o mal. Mas não é só cessar de fazer o mal, é aprender a fazer o bem. Alguém pode perguntar, o que é o bem? Procurai o que é justo. Isso é fazer o bem. Ajuda o oprimido e faça justiça ao órfão. E cuide das causas das viúvas. Então está expressando aqui que é uma ideia, reabilitação é uma ideia prática. Ou seja, não é uma conjectura, são evidências.
E uma ideia mais elaborada, no Grande Conflito 425, diz: os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo no santuário celestial terminar, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter deve estar liberto do pecado. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. É por isso, enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação aqui na terra. Ou seja, o afastamento do pecado entre o povo de Deus aqui na terra. Amém. Uau! E tivemos agora, há poucos dias atrás, né, um congresso com Stephen Bohr, pastor Daniel Miranda, e eu vou confessar para vocês que eu nunca tinha feito uma oração como eu fiz ouvindo as palestras e tudo mais. Eu organizei minha mente de uma forma que eu nunca havia antes refletido. Eu senti assim um constrangimento e um quebrantamento, e eu orei assim: Senhor, eu não quero mais manchar o teu santuário. Eu vejo que essa deve ser uma oração. Com estas outras palavras, o sentimento deve ser esse: eu, não vou falar nós, vou falar eu manchei o santuário ao longo de mais de 4 décadas. Eu venho, de diferentes maneiras, transgredindo a vontade do Senhor e fazendo mal. E eu penso que, diante dessas verdades que nós estamos estudando aqui, o Senhor ele tem agido em nós para que tenhamos esse discernimento. Chega uma hora que o homem tem que dizer: Senhor, agora chega. Eu não quero mais. Eu não quero mais avançar uma linha além do que o Senhor deseja para a minha vida. Isso envolve não apenas deixar de fazer o mal, como o Silverino mencionou aqui, em Isaías, ou também Davi fala no Salmo 15, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no seu santo monte, aquele que anda corretamente, etc, etc. Se trata de fazer o bem, porque múmias não pecam, né? Se você colocar uma camisa de força, ficar dentro de um quarto fechado, você não pode pecar com pensamento, mas você não vai fazer o mal para ninguém. Mas o Senhor não espera tão somente que não façamos o mal. Deus espera que façamos o bem. Amém. Verdade. Gostaria Só um ponto. A lição vem falando da hora, né? E é importante nós falarmos de datas aqui, porque tudo isso mostra que ações celestiais estão ligadas com ações terrestres, ou seja, o que acontece no céu tem uma ligação com a terra, porque Cristo ligou o céu e a terra. Então isso é muito importante nós comentarmos. Deus, como sempre, né? Ele usa recursos conhecidos a nós para ilustrar aquilo que acontece numa dimensão invisível para nós. E lá em Mateus 22 tem a parábola das bodas, em que nós podemos entender ali como uma aplicação em relação ao juízo investigativo. Sim. Ou seja, de acordo com Daniel 7, a partir aqui do versículo 9 até o versículo 14, nós temos ali uma cena de juízo. Jesus, a partir de 22 de outubro de 1844, entra no lugar santíssimo para receber o reino. Que reino é esse? É o reino da glória. E ele recebe este reino para dar para o povo. Isso está acontecendo no céu. O que tem a ver isso com bodas, né? Cristo é o noivo. Quem que é a noiva? Não é a igreja em profecia. No livro do Apocalipse não é a igreja, é o reino de Deus. Sim. É o reino da glória. A santa Cristo, cidade. exatamente, recebe esse reino. E nós somos, então, de acordo com o Apocalipse 19, nós somos os convidados para as bodas do Cordeiro. Então, o que está acontecendo hoje no céu? As bodas do Cordeiro. Jesus recebendo a noiva, o reino, nós somos os convidados. E como que eu, sendo convidado, posso estar nas bodas se elas acontecem no céu e eu estou na terra? Ellen White responde no livro Grande Conflito: entendendo e compreendendo a obra que Cristo faz no santuário celestial, no lugar santíssimo, pela fé. Então eu não posso estar pessoalmente presente neste casamento, mas pela fé eu posso estar presente. E de acordo com a parábola de Mateus 22, quando o juiz entra, ou o rei, entra na sala em que aconteceria ali as bodas, e vê um convidado não vestido adequadamente com vestes nupciais, ele manda então, num juízo investigativo, aquele convidado se retirar. Isso se refere à justiça de Cristo, tanto a imputada como a comunicada. Aqueles que vão para o casamento pela fé que está acontecendo no céu,
precisam estar vestidos com a justiça de Cristo. E que justiça é essa? É imputado o perdão e é comunicado o poder. E nenhum fio desta vestimenta é tecido por obras humanas, mas não é apesar do homem. Existe a escolha humana, existe a cooperação de Deus, do homem com Deus. Eu preciso aceitar ser vestido, eu preciso escolher morrer diariamente para o pecado. Então, pela fé, estamos presentes nessa cena de juízo investigativo e nós precisamos estar adequadamente vestidos. Isso faz com que a gente entenda um pouquinho mais o que é o processo aí do juízo. E vai a referência, essa fala do pastor Benjamin está no livro Grande Conflito, páginas 190, 191. E, de fato, corrobora com aquilo que Apocalipse apresenta. Apocalipse 21 fala da noiva adornada para seu esposo, se referindo à Santa Jerusalém. Os convidados, de fato, como a igreja que não foi caída, porque justamente esse processo do noivo ocorre em 1844. Quando Jesus entra no Santíssimo, coincide com essas bodas que representa Jesus assumindo a posse do reino. E é interessante entendermos que quando chegamos no céu, não chegamos para as bodas, nós chegamos para a ceia das bodas. É igual um casamento, né? Nós tivemos a alegria recentemente de participar de um casamento. Depois do casamento não tem a recepção, chegaremos no céu na recepção do casamento que já aconteceu. Agora, como recebendo o reino da glória da parte de Deus. E é o que Daniel 7 fala. Daniel 7, versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso é bonito porque se assemelha a um processo civil mesmo. O casamento civil ocorre no céu. Justificação pela fé envolve lançar a glória do homem ao pó. Então, nós não somos os protagonistas dessa história. O processo legal está ocorrendo no céu. E depois de todo o processo realizado, nós seremos os convidados. Isso é bonito demais. Tem algo interessante nisso também, é que quando na terra o santuário estava aqui, o povo, eles não sabiam do processo. Eles sabiam só porque foi informado, mas eles não viam o processo acontecendo dentro do santuário. Sim. E interessante que aqui a lição traz a purificação do santuário. A purificação dos santuários, nós irmos lá em Levítico 16, versículo 29, ou Levítico 23, versículo 26, vai falar sobre o dia da expiação. Então é interessante nós entendermos que em 1844, de 22 de outubro para frente, começou o dia da expiação. Cristo passou do santo para o santíssimo. Então, da mesma forma que quando o sacerdote saía do santo para o santíssimo, para fazer a expiação ali, deve ser o proceder das pessoas na atualidade. E aqui fala assim, disse mais o Senhor a Moisés, mais ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação para vós perante o Senhor, vosso Deus, porque toda alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Enfim, nós vamos comentar isso aqui mais na lição que vai falar ali de 1844. Mas por que é importante colocar isso? Porque o dia da expiação era o dia da purificação do santuário. Pode ser, ou deve ser, né, o nosso principal foco na atualidade. Viver como no dia da expiação. Sim. E no dia da expiação eles viviam de que maneira? Eles viam aflição de alma, confissão de pecado. E Satanás ele quer tirar isso de nós. Por isso esse ataque grande, né, na doutrina do santuário. Porque se você não entende que você está vivendo hoje em dia o dia da expiação, você não se preocupa, você não confessa, você às vezes não aflige sua alma, vive de qualquer maneira. E dessa forma... Na verdade, a confissão de pecado já havia sido feita. Porque já havia sido confessado na cabeça dos cordeiros e o sangue já tinha entrado. Uhum. Então a aflição de alma deles é assim: vê se há em mim algum pecado, guia-me pelo caminho eterno, absolve das culpas que são ocultas, como menciona o salmista. Som do meu coração. Som do meu coração. É um momento muito solene. Só finalizando aqui o verso, que eu acho que é muito importante, relevante para nós. Aqui fala, porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Então, na atualidade, se nós não vivermos em confissão de pecado, em aflição, nós vamos ser o quê? Salvos? Não. Vamos ser eliminados. Essa eliminação aí a gente deve abrir muito o olho, porque a gente pensa que é eliminada a pessoa
é destruído, assim, ó lá, tá vendo? O irmão pecou, foi destruído na hora. Mas pode ser que meu nome passe e eu fique fora, e eu tô lá dando culto, amém, Senhor Jesus, e eu já fui sacudido. Já era. Fui sacudido individualmente, né? Perigoso isso aí. O que eu acho interessante desse texto é que diz: nenhuma obra Serviu, farás, ou no sentido assim, no momento em que nós estamos vivendo da história, a nossa mente não deve se distrair com coisas corriqueiras, vãs, que são como a neblina. Nós devemos estar constantemente, diariamente, com a nossa mente lá onde Cristo tem operado a nossa salvação. É uma questão de vida eterna ou morte eterna. Então, Ellen White diz que a profissão nossa seja buscar a espiritualidade, ou seja, a minha profissão, por mais eu sou pastor, mas nós temos aqui pessoas em diversas áreas, mas todos nós estamos ocupados na vinha do Senhor, na obra do Senhor, e nessa aflição de alma, ou seja, a gente não pode se distrair com coisas do mundo, com os negócios do mundo, comendo, bebendo, casando, no sentido, eu vou viver aqui como se nada estivesse acontecendo. Não, a nossa mente precisa estar lá com Cristo. E eu estando lá com Cristo como um convidado das bodas, certamente eu estarei vestido com a sua justiça. Então a nossa mente hoje tem que estar nesse tema. O foco, esse é o tema. O foco tem que ser esse, porque nós corremos o risco de estarmos trabalhando para Deus, mas não permitir que Deus esteja trabalhando em nós. Então, às vezes nós ficamos preocupados com as coisas do mundo, com as coisas graves, com os pecados, né, transparentes. Mas e a confissão? E a aflição? Então temos que tomar cuidado, porque às vezes podemos estar trabalhando para o Senhor, mas não estamos permitindo o Senhor estar nos purificando. Senhor, não fizemos e tal, Mateus, né? E o Evangelho de Lucas fala isso. Tem coisas lícitas, porque muitas vezes a pessoa foge de pecados, né? Questões morais, mas tem questões lícitas também que precisam ser trabalhadas, né? Realmente é um estudo empolgante quando a gente começa a avaliar os pilares da nossa fé, e a gente não pode sair desse tema sem ler Daniel 8,14. Daniel 8,14 é um marco da igreja adventista. Eu me recordo de um amigo, um evangélico, falou com ele assim: a sua igreja é aquela que surgiu da visão do milharal, né? Ele falou: não, a minha igreja é fundamentada na profecia de Daniel 8,14. E é justamente o texto que lança os fundamentos da nossa origem como povo. E depois, Daniel 13, para ter um contexto, 8,13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui nós temos a nossa identidade. Nós temos aqui o fundamento do surgimento da igreja adventista do sétimo dia. É interessante perceber que, de fato, existem denominações mais antigas do que a igreja adventista, mas com uma teologia tão bem construída a partir desse verso, nenhuma supera, de fato, a igreja adventista, e justamente os áureos momentos em que existiram períodos relevantes para essa denominação, os quais podem ser também encaixados nos cumprimentos proféticos, né? É por isso que, se a gente for avançar, nós vamos ver aqui que foi dedicado justamente um dia para poder falar sobre os 2.300 anos, a profecia que indica o surgimento do movimento adventista, né? Sim. E em relação a Daniel 8,14, eu tenho um comentário um pouco mais técnico, mas eu acho que vale a pena, né? Quando a gente vai para o hebraico, a palavra ali, purificar, na verdade, a raiz dela não é purificar. Isso é um fato. Em qualquer dicionário bíblico, você encontra essa informação. A palavra ali é nitzdak, que significa, na verdade, na raiz, justificar ou vindicar. Essa palavra que aparece na King James, que era a Bíblia principal dos pioneiros, aparece em muitas versões nossas como purificar, teve uma influência em relação à Septuaginta, que aparece a palavra grega kataristesetai, que daí significa tornar limpo ou purificar, por isso que aparece essa palavra. O porquê que eu estou mencionando isso? Eu não estou falando que Daniel 8,14 não fala de purificação, mas o processo envolve mais do que purificação. Envolve a vindicação do caráter de Deus. Envolve o santuário sendo justificado, o santuário sendo vindicado.
Como assim o santuário sendo vindicado? O caráter de Deus sendo vindicado. Em todos os processos da expiação na cruz, o caráter de Deus é vindicado. Jesus no santo, o caráter de Deus é vindicado. Jesus no santíssimo, o caráter de Deus é vindicado. Depois dos 1000 anos, Deus eliminando o pecador que resistiu à graça e eliminando o pecado, o caráter de Deus ele é vindicado também. E Deus ele é justificado ao perdoar o pecador, ou seja, eles foram perdoados, mas eles estão, como o pastor Joeli disse também, eles estão reabilitados, eles estão transformados, o caráter deles está transformado. E a ligação, agora em questão de tempo, né, das 2.300 tardes e manhãs, em Daniel 8, a visão, nós temos 2 palavras em hebraico para visão, razon é a visão total, e a visão específica das 2.300 tardes e manhãs, que Daniel não entende, porque a outra visão Daniel entendeu, do bode, do carneiro, o anjo Gabriel explicou para ele, mas a visão que ele não entende é mar-e. E quando o anjo Gabriel vem em Daniel 9, nas 70 semanas, explicar a visão, ele vem explicar a mar-e, que Daniel 8, 27, ele não entende, esteve enfermo, enfraquecido. Então o anjo Gabriel veio explicar as 2.300 tardes e manhãs e apresenta 70 semanas. Aí vem essa conexão de tempo, né, das 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas. E justamente o anjo, o Senhor agiu de misericórdia com Daniel, né? Como diz o Profetas e Reis, Daniel sabia que o período de cativeiro era de 70 anos, como Jeremias havia profetizado. E agora o anjo fala em 2.300 anos, ele pensou, meu pai, aumentou de 70 para 2.300. Gerou angústia. Nós nunca mais vamos sair de Babilônia. Então o anjo chega e apresenta a parte, por isso que na verdade o anjo, a parte de texto até fala, a instrução do anjo a Daniel. O anjo apresenta justamente a parte que interessava a Daniel. Claro que Daniel, ele era preocupado com todo o andamento, na larga extensão da experiência do povo de Deus, sim, mas a preocupação maior era com o seu povo. Então quer dizer que nós vamos ficar aqui 2.300 anos, e aí dessa porção maior dos 2.300 anos, o anjo destacou uma parte, 70 semanas ou 490 anos, né? Tanto que a palavra, lá em Daniel, é a palavra shatak, ele cortou uma fatia, e essa fatia, os 490 anos, começando em 457 até o ano 34, com o apedrejamento do Estevão, estava diretamente relacionado ao interesse de Daniel, que era relacionado ao seu povo. E é o que Daniel 9:24 fala, né? 70 semanas estão hatak, né? Determinadas, cortadas sobre o teu povo. Então, as 70 semanas estão relacionadas diretamente ao povo de Israel. Existe até, assim, no mundo evangélico que discute esse assunto, existem até algumas ideias de marcação de data para início e fim, que são diferentes no que diz respeito aos 490 anos, que foi um dos chifres, Antíoco, etc., que sacrificou um porco no altar dos judeus, impedindo o sacrifício, etc. Mas quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Esdras, nós vamos perceber que existiram pelo menos 3 decretos principais. O primeiro decreto no ano 535, dado por Ciro, o segundo decreto dado por Dario no ano 520, e o terceiro decreto, e aí nós entendemos que é o mais completo, porque nesse terceiro decreto, por mais que tenha sido uma revalidação dos outros, foram acrescentados elementos importantes, onde Artaxerxes Longímono não só permitiu a reorganização do povo novamente em Jerusalém, como eles iriam atuar agora em termos cívicos também. Ou seja, agora eles iriam atuar novamente como uma nação. Por isso que o outono do 457 se entende que foi o início da profecia dos 2.300 anos. E, na verdade, existiu todo um complô ali em Esdras, né? Porque esse primeiro decreto, que foi dado no ano 535, no segundo ano de Ciro, ele foi jogado por terra no ano 522 por um homem chamado Gálmata. Não sei se a pronúncia é essa, os homens aqui das línguas antigas, mas que ficou conhecido como o falso Esmerdes, que era filho de Cambises. O Verdade sobre os Anjos, 145, diz que Ciro reinou por 7 anos, e Cambises por 7 anos e meio. Então, no ano 522, Cambises foi para isso também é descrito em Daniel 11, foi batalhar no Egito, morreu por lá este homem, se proclamou rei, e ainda no ano 522, três meses depois, Dario II descobriu a farsa e sim foi proclamado rei. E no ano 520 ele revalidou o decreto, e no ano 516 conclui-se então
a construção do templo. E nesse período também, talvez muita gente não sabe, entre o período do capítulo 6, que é a conclusão do templo, e o capítulo 7, nós temos uma lacuna de tempo. Então, dentro dessa lacuna de tempo, de Esdras, capítulo 6 e capítulo 7, nós temos o livro de Ester, que justamente Dario foi do ano 522 ao ano 486. Xerxes Assuero, Xerxes de Ester, foi de 486 a 465. E justamente dentro do capítulo 6 e 7, passadas essas coisas, Esdras 7, 1, já tinha passado o período do livro de Ester. E aí o Patriarcas e o Profetas e Reis, na página 605, conectado a toda essa situação, fala que aquele decreto que ocorreu nos dias de Ester é um tipo, um símbolo idêntico do decreto que vai acontecer nos últimos dias, onde o povo de Deus vai ser perseguido. Então, 457 é a nossa data principal, confirmada por historiadores e estudiosos da nossa fé. Sim, e é importante nós entendermos que as 70 semanas, como foi mencionado, elas estão relacionadas ao povo de Israel e também relacionadas à primeira vinda de Cristo. E as 2.300 tardes e manhãs, sendo então as 70 semanas aquilo que marca o início das 2.300 tardes e manhãs, o fim, o término, está relacionado então ao povo de Deus, e nós entendemos inicialmente como o povo visível, adventista do sétimo dia, mas de uma maneira mais ampla, todo o povo de Deus, todo aquele que de fato no seu coração é genuíno, a luz que Deus revelou, e também relacionado à segunda vinda de Cristo. Então é importante nós entendermos primeira vinda, segunda vinda, porque a profecia das 2.300 tardes e manhãs não estão relacionadas apenas ao povo de Israel, mas também a nós como povo de Deus de uma maneira mais ampla. E dentro da linguagem do santuário, os pecados que serão purificados, extirpados no dia da expiação, serão aqueles que entraram no santuário via sangue. Em outras palavras, povo de Deus são aqueles que confessaram seus pecados, se arrependeram das suas faltas, buscaram em Cristo a absolvição dos seus pecados. Esses foram, de fato, entrados no processo legal que nós entendemos do santuário. É interessante perceber, se formos destrinchar os 2.300 anos, que os primeiros 490 anos, o seu cumprimento dependia, sim, da performance do povo de Deus, mas mais precisamente da performance do nosso Senhor Jesus Cristo, que inauguraria a 70ª semana, ou seja, a última semana, e os discípulos logo ali, isso se cumpriu certinho. A partir desse período, existiria ainda um tempo profético de 1810 anos. Esse período seria separado exclusivamente para Cristo atuar no santo, no santuário celestial, no santo. A partir desses 1810 anos, que se cumpriram em 1844, já dependeria da performance do homem também. E nós estamos aqui até hoje. Então, é interessante perceber que aquilo que dependeu do nosso Senhor, Ele conseguiu cumprir as datas em horas. Mas naquilo que o homem precisa ter uma participação, bom, o Sr. White fala no Evangelismo 695, Grande Conflito 457, que não era plano de Deus que Israel vagueasse 40 anos. Exatamente. Essa ideia ela tem sido combatida e rejeitada, por muitos, mas é importante nós entendermos que a promessa da vinda ela é incondicional, mas o quando da vinda é condicional a como o povo vai tratar essa questão. E quando nós falamos das 2.300 tardes e manhãs relacionadas ao juízo, Daniel 8,14 apresenta isso, como que você tem juízo sem o sacrifício de Cristo na cruz? É aí que nós vamos para o comentário inicial que fizemos da relação da cruz com o dia da expiação. Ou seja, na 70ª semana, na metade dessa semana Cristo morre, no início dela ele é batizado, na metade ele morre, e no final, ano 34, o evangelho passa a ser levado para os gentios também. Mas na metade da semana, a morte de Cristo está totalmente vinculada e ligada ao juízo. Ou seja, se os pecados entram pelo sangue, pela confissão e pelo sangue no santuário celestial, ou seja, eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confesso os meus pecados que são transferidos a Cristo, Ele conquistou o direito, o mérito de na cruz pegar o meu pecado e transferi-lo para o santuário celestial, os registros, aí sim tem o processo de purificação daqueles registros. Não tem como eu desvincular uma coisa da outra, por isso que nós entendemos as 70 semanas fazendo parte das 2.300 tardes e manhãs, e o sacrifício de Cristo, o início do processo expiatório, vinculado ao término do processo expiatório,
que é o dia aí da expiação. A gente não pode desvincular uma coisa da outra. E eu me lembrei, pastor Benjamin, de Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para perdão das transgressões que haviam no primeiro testamento, os chamados receberão a promessa e herança eterna. Ou seja, a morte de Cristo não só estenderia uma oportunidade para o juízo, e o juízo tem a sua face negativa, mas tem a sua face positiva também, né? Mas mesmo aqueles que morreram debaixo do primeiro testamento, ou seja, todos aqueles que ofereceram um cordeiro, exercendo fé, se não houvesse derramamento de sangue, eles não alcançariam aquilo que buscavam, ou seja, a sua esperança teria sido vã. Exato. E complementando um verso aqui, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, ou melhor traduzido, o santuário. Ou seja, Jesus, na metade da 70ª semana, faria cessar os sacrifícios de cordeiros, e desde a morte de Cristo, aliás, desde a destruição de Jerusalém, ano 70 depois de Cristo, não tem mais sacrifício de cordeiros. Não tem templo, né? Não tem templo, como que eles vão sacrificar? Então, de fato, a profecia, ela marca os méritos de Cristo agora, dando a possibilidade de nos perdoar os pecados, os sacrifícios cessarem e Cristo ungir o santuário, ou seja, iniciar a sua obra intercessória no lugar santo. Então, as 70 semanas estão relacionadas a isso. O término das 70 semanas, a metade da 70ª semana, lugar santo. O término das 2.300 manhãs, o lugar santíssimo. O paralelo é perfeito. A gente não pode desvincular uma coisa da outra. É todo um processo expiatório. Bom, seguindo em frente aqui na lição, nós já estudamos bastante, ouvimos bastante aqui de quando começou os 2.300 anos, as 70 semanas que foi separada ali, que finalizou no ano 34, e agora já entrando no ano de 1844, que é o tema que vamos estudar agora. Mas antes gostaria de perguntar para você o que aconteceu no santuário quando Jesus morreu. Deixe para nós esse comentário, escreva para nós aí o que você entende, qual é a sua visão sobre esse ponto. E vamos dar 3 segundos para você se inscrever no canal, deixar aí o seu curte, seu like, seu comentário. É muito importante para nós, para que esses vídeos também possam avançar. E agora vamos entrar aqui nesse tema, que é o ano de 1844. O que aconteceu nesse ano? Ok, as 70 semanas terminam em 34 depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão. É interessante que no apedrejamento de Estevão, Cristo aparece em pé ao lado do trono. Isso invoca uma cena de juízo sobre o povo de Israel, porque 70 semanas foram determinadas sobre o povo de Israel. Ou seja, a nação judaica como nação deixou de ser povo de Deus como nação. Agora o evangelho está aberto para todos, ou seja, é povo de Deus quem tem fé em Cristo, judeu, gentil, bárbaro, não importa. Não é por uma questão étnica, por uma questão sanguínea, mas por uma questão de fé. Circuncidado no coração agora, né? Circuncisão do coração, é filho de Abraão aquele que tem fé em Cristo Jesus. E se nós entendermos, o ano 34 é o término das 70 semanas, sobrando então da profecia das 2.300 tardes e manhãs, 1.810 anos. Se eu somar 1.810 com 34, chegamos na data então de 1844, que a profecia aponta a purificação do santuário. Esse é um assunto muito interessante, porque ele tem paralelo com a história do povo judeu. Lá em Gênesis capítulo 15, quando o Senhor leva Abraão e diz assim, pode contar as estrelas, e a tua descendência será como as estrelas do céu, o Senhor diz que os filhos de Abraão seriam escravos no Egito durante 400 anos, e a explicação que Deus dá a Abraão é que a taça de iniquidade, os pecados das nações que compunham a terra de Canaã não tinham ainda chegado no seu limite, mostrando, portanto, que o período em que o povo judeu ficou enclausurado no Egito era um tempo de graça para os que não eram povo de Deus. Esse mesmo paradigma se repete nas 2.300 tardes e manhãs. Deus dá um período para o povo de Deus e depois Deus dá um período de graça para todas as nações debaixo do céu. E o povo de Deus tinha uma função junto a essas nações, que era apresentar o verdadeiro evangelho. E nós também temos essa função perante as nações. E chegará o tempo em que Deus vai julgar
a performance, usar a palavra aqui que foi mencionada, Deus jogará a performance do povo de Deus ao longo da história. Seremos julgados pelas nossas obras e o céu está observando o que fazemos ou deixamos de fazer, né? Quando nós olhamos para o ano de 1844, poderíamos traduzir isso como misericórdia. Por que misericórdia? Porque nós conseguimos ver nisso o amor de Deus para conosco. Um Deus que deixa sinais visíveis, rastros luminosos dos passos que Ele tem seguido. E complementando todos esses sinais que Jesus nos tem deixado, para que de maneira alguma sejamos confundidos, corrobora-se ainda com tantas instruções de qual deveria ser a nossa postura diante de tantos sinais que o Senhor nos deixou. Por exemplo, 1844. Cumpriu a data, aconteceu tudo como o céu esperava, mas a nossa atitude como povo, como igreja, não corroborou. O evangelismo, na página 695, a irmã White diz: houvessem os adventistas do sétimo dia, depois do grande desapontamento de 44, mantido firme e avançado avante unidos, segundo a providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a, haveriam visto a salvação de Deus, e o Senhor teria operado por meio deles. A obra teria sido então concluída, e Cristo já teria voltado para receber o seu povo. Houvessem todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, eles não teriam vagueado como Israel por 40 anos. Ela escreveu isso no final de 1883, ou seja, praticamente 40 anos depois do grande desapontamento. Ou seja, é um privilégio nosso como adventistas não apenas proclamarmos a vinda, mas como diz Pedro, apressarmos a vinda do nosso Senhor. Por causa da murmuração, da incredulidade, Ellen White diz também da contenda entre os professos cristãos, nós temos tardado a vinda do nosso Senhor. Muitos pensam, mas Jesus precisa de tanto tempo assim para o juízo investigativo, para a purificação? Esse texto mostra que não, essa obra pode ser realizada de uma maneira rápida, momentânea. 10 dias os discípulos, né? 10 dias os discípulos ficaram reunidos, desceu o Pentecostes. Desceu, exatamente. Então, a gente entende que nós precisamos, como povo de Deus, e aqui, povo de Deus, eu não estou sendo exclusivista, falando que só é adventista do sétimo dia, mas Deus levantou esse movimento, que é um movimento profético, para apresentar o juízo. Nós precisamos, como povo de Deus, entendermos o nosso papel, a nossa identidade, a nossa missão, e entendermos que a purificação do santuário tem uma dupla aplicação. Cristo purifica o santuário celestial, mas o Espírito Santo purifica este santuário, o nosso caráter, nos preparando para a trasladação. Apocalipse 14, após as 3 mensagens angélicas, nós temos ali a visão da vindima, né? No sentido da ceifa. Você não faz a colheita de um grão que não está maduro. O IAG aqui trabalha com agricultura, o Kleber é o agricultor aqui. Como que eu faço a ceifa de um grão que não está maduro? E nós, como grãos, o que é a maturidade? É refletirmos o caráter de Deus, de amor, de justiça, de misericórdia. Como que Deus fará a colheita de um grão que ainda está verde? Nós precisamos entender a nossa identidade para então, Cristo em nós em Cristo cumprirmos fielmente a missão e vermos a salvação tão aguardada, né? A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra que o pastor Benjamin mencionou, identidade. Nós estamos vivendo uma crise de identidade no meio adventista. Muitas novas luzes, entre aspas, supostas novas luzes, têm surgido. Usos e costumes têm se tornado doutrinas. E algumas, até heresias têm entrado em nosso meio. E isso é muito importante, termos uma identidade adventista. A verdade presente contempla as 3 mensagens angélicas. Tudo que foi estranho a esse processo das 3 mensagens angélicas deve ser rejeitado. Nós temos uma identidade e essa identidade deve nos conduzir, não quaisquer tipos de modismos ou pseudo novas luzes, né? Sim, e o ponto, chegou a hora do juízo. A lição da semana passada comentou um pouco sobre isso, mas é importante ressaltar novamente de que o juízo não é contra o povo de Deus.
Se eu estou tendo os meus pecados que foram confessados, entraram pelo sangue no santuário celestial, sendo purificados, o meu registro lá, os meus pecados sendo eliminados, apagados, isso é contra mim? É contra você, Alexandre, Silverino, pastor Joeli, Kleber? Não é contra nós, é a nosso favor. Ou seja, o convite que deve ser levado a todos os habitantes da terra é um convite de graça. É o último convite divino para a humanidade de amor, de salvação. Cristo já completou uma obra maravilhosa na cruz, agora Ele está fazendo uma obra no santuário celestial, nos libertando do poder do pecado e quer nos libertar da presença do pecado o quanto antes. Vamos, aceitem a graça e a salvação. É um convite de amor, de um pai que quer ver a salvação dos seus filhos. Então, essa distorção em relação ao juízo como sendo opressor, condenatório, etc., é uma visão distorcida a respeito do juízo. Então, é um convite de graça e salvação. Nós temos que entender isso, experimentar isso, vivenciar isso e transmitir essa mensagem aos outros também. Maravilha. Eu separei aqui um texto que está mais ou menos nessa linha também, relacionado a 44, justamente no grande conflito, 457, então dá para memorizar por associação. Início dos 2.300 anos, 457. E aqui 457 a página vai me levar ao ano de 1844. Então é fácil de memorizar. Esse livro? Grande conflito. O grande conflito, a página 457, vai falar sobre 1844. Que legal. A história do antigo Israel é um exemplo frisante para a experiência dos adventistas do sétimo dia. Então a história de Israel é um exemplo frisante. Deus guiou o seu povo no movimento adventista, assim como ele guiou os filhos de Israel saindo do Egito. No grande desapontamento fora provada a sua fé, assim como a fé dos israelitas foi provada no Mar Vermelho. Então é interessante que aqui a irmã White coloca a decepção de 44 em um nível de igualdade com a decepção que eles sofreram diante do Mar Vermelho. Agora, qual é a nossa diferença para com os filhos de Israel? Eles botaram o pé na água e avançaram, e nós não. Por isso que ela fala, né, que sua experiência anterior, se eles tivessem mantido sua experiência anterior, logo depois de 44, e teriam visto a salvação de Deus. Todos os que trabalharam unidos em 44 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo e proclamado-a, caudais de luz teria sido derramado, chuva serôdia. Amém. Então, Jesus teria voltado com poder. Então é interessante ver que, na verdade, aquilo que seria o que marcaria a nossa libertação, tivemos mais medo do que Israel diante do Mar Vermelho. E as circunstâncias eram até mais favoráveis para nós, porque lá Israel estava diante de Israel um Mar Vermelho, atrás Faraó, para matá-los. E no nosso caso só faltou mesmo, como povo, né, lá atrás, só faltou mesmo ter mantido firme a nossa fé. Me parece que seria mais fácil do que a situação que eles enfrentaram, né? Sim, sem dúvidas. E a experiência, a gente pode fazer um paralelo com a decepção também dos discípulos. Em relação à morte de Cristo na cruz, eles tinham aquela expectativa messiânica de um Messias que reinaria, que se assentaria no trono de Davi, um militar, um rei que demonstraria o seu poderio. E eles foram frustrados em relação a isso. E teve todo o desapontamento, e teve o desapontamento de 1844. É interessante que em ambos os desapontamentos Deus conduziu isso. Ou seja, Deus ocultou. Eles tinham a interpretação de que o santuário era a terra, mas como que eles não entenderam que um santuário existia no céu, um santuário celestial, que existe um santuário no céu? Deus ocultou isso da mente deles. É importante nós entendermos isso, que Deus conduziu o desapontamento para ter uma igreja mais sólida, robustecida na palavra, sem ter pessoas apenas por interesse ou algo do tipo, para que então tivesse um movimento sólido para o cumprimento da missão. A primeira mensagem angélica, 1843, a segunda mensagem no verão de 1844, ali no mês de julho, mais ou menos, que foi a experiência do clamor da meia-noite, e então a terceira mensagem angélica a partir de 1844. Quando houve desapontamento, o povo, ao invés de se manter unido, se dividiu, se enfraqueceu. Mas imagina agora o movimento adventista, milerita, abraçando a terceira mensagem angélica e avançando com essa mensagem. Certamente a chuva serôdia teria sido derramada e Jesus teria voltado com poder e glória. Eu me lembrei de uma situação aqui agora.
Espero que quem estiver nos assistindo não se choque com o exemplo que eu vou dar, porque eu, particularmente, nunca gostei de futebol. Nunca me chamou a atenção, mas me lembrei uma vez, e eu vi os amigos comentando, isso eu não era nem cristão, de 2 times que jogavam aí numa Copa, e aí um dos times, né, fez 3 gols, e aí faltava como 5 minutos para acabar. E aquele outro time, ao invés de, já não tem mais condições, eu vou desistir. Eles foram para cima e fizeram os 3 gols, empataram, foram para a prorrogação e ganharam a partida. Então faltou essa determinação pós-44, né? Não, a situação foi feia, foi caótica, viramos capa de jornal, mas vamos manter firme a nossa fé. Assim como alguns, né? A história da redenção fala que de 50 mil sobrou 50. Então, esses 50 era a evidência de que os outros também poderiam ter se mantido firmes. Isso prova também que aqueles 50 mil, a maioria estava indo com a massa, não estavam preparados, né? Porque essa situação aí de 50 mil sobrou 50, mas a serva do Senhor também fala que de 50 mil, menos de uma dúzia entraram para as bodas, quando ela faz referência à parábola dos 10 virgens de Mateus 25. Então isso mostra a debilidade, né, do povo na época, por mais que estavam ali, junto com a massa, não estavam se preparando, não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta é, será que na nossa atualidade se está diferente, né? Quando levanta um movimento, logo levanta um grupo de pessoas. Mas será que realmente estão com o coração na obra? Por isso que eu vou ler a página 529, grande conflito. Vivemos hoje no grande dia da expiação, um cerimonial típico. Enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de que todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não se acontecesse, serem estipados dentre o povo. Vai até comentado isso aqui. De igual modo, todos quanto desejam seja seu nome conservado no livro da vida, deve agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos, professo, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é obra individual. Não somos salvos em grupo. A pureza de devoção de um não suprirá a falta nessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele mesmo o caso de cada um individual, como um escrutínio tão íntimo e penetrante, como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante. E aí discorre até o fim. Esse é um grande capítulo que todos devem ler, grande juízo de investigação. Então hoje, tempo de graça, cada um individualmente tem que se examinar a si mesmo. Será que sou eu, Senhor? E a obra de juízo não era para nos amedrontar. Porque pode ser que o meu nome pode ser passado e não tem aquele depois volta para trás. Passou meu nome, prossegue. Não voltar mais. Mas a obra de juízo não era para nos amedrontar como amedronta hoje em dia. É lógico que você vai num juízo aí, mesmo que você é inocente, às vezes você fica com medo, né, devido a estar na frente do juiz. Mas nós temos que entender que o juiz também é o nosso pai. Nós estudamos aqui que Jesus, ele é o nosso juiz, né, também. Ele é o quê? Ele é o nosso salvador, é o nosso juiz, é o nosso advogado, é as testemunhas. É a vítima que ferimos. É a vítima que ferimos, então não seria algo para nós nos amedrontar. Agora a questão é o seguinte, por que nós temos medo no juízo? Porque muitas vezes não estamos de acordo com a palavra de Deus, não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, não estamos vivendo o dia da expiação conforme deveríamos viver, não estamos nos entregando a Deus, não estamos aí abandonando o pecado, às vezes estamos vivendo uma vida dupla, usando uma capa, enfim, cada um tem uma dificuldade. Então temos que se entregar a Deus e usufruir do sacrifício de Cristo. Eu penso que hoje buscar viver também a santificação. Até 2000 e tal lá que nós já estamos, o povo não tem nem medo mais do juízo, nem pensa em juízo. Nem sabe que tem juízo na realidade. Estamos vendo como se estivesse no ano de jubileu. Só festa, está aqui afligir a alma. Festa, vamos festejar sábado à noite, gente, vamos ficar felizes. Esse texto e o comentário que o Alexandre fez, a leitura, né, tão pertinente, porque nós temos que entender a centralidade do caráter no tempo em que nós estamos vivendo. Na verdade, em todos os tempos, né?
mas quando nós vamos para a parábola de Mateus 22 que comentamos, a vestimenta daquele homem que não estava trajado adequadamente com vestes nupciais ofendia o rei. Esse é o ponto. Ou seja, ele queria participar do banquete, ele queria os participar privilégios, dos né? privilégios, das bonanças, mas a vida dele não honrava o rei. Eu acredito que todos aqueles que queremos um dia permanecer eternamente com Cristo, queremos viver uma vida que honre ao rei. Nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, na nossa fala, naquilo que tocamos, etc, etc. Ou seja, para mim, o juízo não é ameaçador. Ele me faz afligir a alma no sentido de ter uma análise, uma autoavaliação tão profunda, até pedir para Deus, pelo Espírito, sondar aquilo que para mim eu não consigo discernir, porque eu quero viver uma vida para a honra e glória de Deus. Aquele que tem essa motivação, tem esse pensamento, essa intenção, o juízo não é ameaçador, é para que nós fiquemos mais próximos de Cristo. Se é para eu ficar mais próximo de Cristo, isso é ameaça para mim? Não. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez por mim, o que Ele está fazendo, Ele me ama. Ele já mostrou isso para mim na cruz e tem mostrado ainda no santuário celestial. Agora, para aqueles que estão vivendo uma vida vacilante, como o convidado que não honrou o rei, como as virgens que foram ali imprudentes, etc, etc, como aquela semente que não cai fundo no solo, é uma sementinha num solo raso. Esses que estão vivendo despreocupadamente, para esses o juízo vai ser ameaçador porque vai desmascará-los. Por isso que eu disse, o juízo é para o professo povo de Deus. Ou seja, quem que é genuinamente povo de Deus? Quem que se diz povo de Deus, mas não é? Aparenta, mas não é? É esse o ponto do juízo investigativo. Porque aquele que é e permanecerá sendo em Cristo. Amém. Agora, aquele que aparenta ser e não é, esse deixará de ser por toda a eternidade. Então, as máscaras caem no juízo e estaremos diante de Deus como realmente somos, como Deus nos vê e não como o Alexandre me vê. Olha só eu aqui de terno, gravata, olha só que bonitinho, estou indo para o céu. Mas como que está o meu coração? É esse o ponto que nós devemos avaliar. E a lição de sexta vem resumindo o pacotão que vimos, né? Das 70 semanas, das 2.300 manhãs, e toda essa informação que às vezes aparenta ser complexa, resumindo é um convite de graça de Deus para o mundo. A porta da graça está aberta, eu quero salvá-los, redimi-los, perdoá-los. Vocês aceitam o convite? Quem aceitar entrará nas bodas, quem não aceitar será tarde demais. Então o tempo é agora. Bom, foi um prazer para mim estudar essa lição, foi muito bom, muito conteúdo. Acredito aqui que todos os nossos colaboradores aqui tinham muito mais para poder apresentar, mas é um tema muito amplo, né? E o espaço de tempo que nós temos aqui para poder apresentar esse material, ele é curto. Mas eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, mais uma vez, pastor Benjamin, obrigado por estar aqui, Alexandre, pastor Joeli, irmão Severino, foi um prazer estudar essa lição com vocês. Espero que vocês possam vir mais vezes, trazer esse conteúdo tão poderoso, tão importante, abordar temas que, de certa forma, são polêmicos e outros temas, abrangir outros temas que já são esclarecidos. Foi um prazer estar com vocês. Também gostaria de agradecer você, que sempre está conosco, assistindo esses vídeos, compartilhando, curtindo, dando seu like, dando seu comentário. E queria dizer para você que o IAG tem um material, um livro muito bom, que é Cristo em Seu Santuário, um livro de Ellen White. Se você tiver interesse, vai ficar embaixo aí também o telefone de contato das vendas. Você pode entrar em contato, adquirir esse livro, estudar, aprender muito mais. Esse conteúdo é muito importante para a nossa vida espiritual, para nosso destino. É muito importante nós estarmos por dentro desse material. Também vamos deixar aqui embaixo o nosso link do grupo do WhatsApp, onde você vai poder estar acompanhando com muito mais detalhes todos esses materiais. Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui com você. Finalizo o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.